Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma aula, destacando aqui outro assunto da matemática muito importante para os nossos conhecimentos, certo? É a questão da função polinomial, né, ou função afim, função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, um assunto muito importante. Vamos aqui para uma definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, dada por uma lei de formação, certo? De forma f de x a x mais b, em que o termo a e b são números reais e o a ele é diferente de zero. Então, na verdade, toda função polinomial do primeiro grau ou função afim, ela tem esse formato aqui, f de x é igual a x mais b, onde os termos a e b são números reais e o a, repito mais uma vez, é diferente de zero. Então vejamos aqui uma situação interessante, né? Um probleminha. Então imagina aqui uma corrida de um táxi que custa o preço, né, de uma bandeira mais um determinado preço por quilômetro rodado. Então nós temos aqui o valor da corrida em função do quilômetro rodado. Então é um tipo de uma situação de uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. Literalmente nós temos aqui uma relação, né? O valor da corrida em função do quilômetro rodado. Quanto mais quilômetro eu rodar, certo, maior vai aumentar o valor da corrida. Então isso é uma função do primeiro grau, ou polinomial, ou função afim, como você queira chamar. Então vejamos aqui esses exemplos aqui. Eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 4x menos 1. O exemplo B aqui, f de x é igual a menos x mais 4. O exemplo C aqui, eu tenho aqui f de x é igual a 2x mais 1. Então, são vários exemplos de função do primeiro grau ou função afim. O gráfico de uma função polinomial ou do primeiro grau ou função afim, na verdade, é uma reta. Então, eu peguei esse exemplo aqui, ó, e vamos construir esse gráfico aqui, a partir de esboçando aqui uma tabela, né? Eu vou atribuir valores para x e vou ter um valor correspondente para y para me informar que os pares ordenados, no caso, são os pontos. Então, aqui eu já substituí aqui, ó, 4 vezes 0 é 0, então sobrou aqui menos 1. Então, o primeiro ponto aqui, y. E aqui para o outro ponto que eu encontrei aqui, nós temos aqui, quando x for igual a 1, nós temos aqui 3, né? Então, jogando esses pontos aqui, formando num gráfico, no plano cartesiano, nós temos o seguinte, ó, 0 na origem e menos 1, certo? Aqui na ordenada. O outro ponto, nós temos 1 na abscissa e 3 na ordenada. Então, quando a gente traça a reta aqui, nós temos a reta, um gráfico de uma função afim, ou seja, o gráfico da função afim é uma reta, ok? Então, vejamos agora aqui alguns casos particulares de função polinomial ou do primeiro grau ou função afim. Existem alguns casos particulares importantes da função afim. Eu vou citar esses três aqui. Primeiro, a função identidade. Então, nós temos aqui f de R em R definida por essa função aqui, ó, f de x igual a x. Para todo x pertence aos reais. Nesse caso, o a é 1 e o b é igual a 0. Então, vejamos o exemplo aqui. F de x é igual a x, o a é igual a 1. Ou seja, numa função identidade, o gráfico de uma função identidade, na verdade, o gráfico, a reta vai passar pelo primeiro quadrante e o terceiro quadrante, certo? Então, isso é o gráfico de uma função identidade, que é um tipo de função afim. Função linear, f de R em R, definida por f de x igual a x para todo x pertencente aos reais. E a é diferente de zero. Nesse caso, o b é igual a 0. Ó, perceba aqui que na função identidade, o a é igual a 1, certo? Ele vai passar pelo primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Na função linear, o a ele tem que ser diferente de 0, ou seja, ele não pode ser igual a 0. Então, vejamos aqui alguns exemplos de função linear. F de x é igual a menos 2x. Então, o coeficiente de x aqui, no caso aqui é menos 2. Aqui, f de x é igual a 1 sobre 5 de x, né? Então, o coeficiente de x aqui vai ser o a 1/5. E aqui, f de x é igual a raiz de 3 de x, né? Então, o coeficiente aqui vai ser, o a vai ser a raiz de 3. Traçando o gráfico de uma função linear,
O gráfico de uma função linear, na verdade, essencialmente vai passar pela origem, certo? A origem, certo? 0, 0 aqui, ok? Então, nós vimos aí o gráfico de uma função identidade, uma função linear, certo? E as suas características específicas. E aqui, terceiro caso particular importante da função afim, certo? Nós temos aqui a função constante. Olha, o gráfico de uma função identidade, repito mais uma vez, é uma reta, certo? Que passa pelo primeiro e terceiro quadrante. Da função linear, o gráfico, a reta passa pela origem. Na função constante, f de RE, definida por f de x igual a b, que é o termo independente, para todo x pertencente aos reais. Nesse caso, a igual a zero. Vejamos alguns exemplos de função constante. f de x igual a 2, f de x igual a menos 3, f de x igual a 4, f de x igual a 10, e por aí vai, certo? É um número, certo, inteiro, real. Então, o gráfico de uma função constante, na verdade, é uma reta paralela ao eixo das abscissas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, nós observamos que a função polinomial do primeiro grau ou função afim, ela possui essas características, como aqui eu já coloquei de forma bastante clara, certo? Não tem nenhum erro nesse sentido desse tipo de função. É muito simples essa função, né? Dentro dessas características que eu já citei aí, no próximo vídeo que nós vamos produzir aqui, nós vamos trazer uma série de exercícios para fixar esse conteúdo aqui abordado. Até a próxima.